Quer saber qual é o top 5 problemas estruturais que existem? Hoje eu vou mostrar para vocês os principais manifestações patológicas dos problemas estruturais que vão existir numa edificação. Os 5 principais, os problemas que ocorrem de maneira geral, com maior frequência, porque são problemas ocasionados por 3 motivos principais. O primeiro, falha dos materiais. O segundo, problema na execução. E o terceiro, problemas de projeto e concepção. Então, hoje eu vou mostrar para vocês quais são esses top 5 que você precisa entender para poder diagnosticar e entender a sua edificação como um todo. O primeiro problema são os problemas de fissuras, rachaduras e trincas. Esse tipo de manifestação patológica, esse problema que ocorre, ele tende a ocorrer em janelas, portas, paredes, revestimentos, muros. Por quê? Nesses elementos, a gente tem esforços concentrados. Imagine só, por exemplo, uma janela, ela tem um vão aberto, né? Você abriu uma parede, ela está fechada e você abriu um vão, deixou um vão aberto para instalar uma janela. Esse ponto, ele tem 4 cantos. Cada um desses 4 cantos é um ponto onde que os esforços vão se concentrar. Seja de dilatação térmica, seja peso próprio, seja a força do vento, qual seja o esforço que ocorre ali. E aí você precisa ter um elemento estrutural ali nessa janela para evitar essa fissura, que no caso a gente chama de verga e contraverga. Esse mesmo elemento ele também fica em cima da porta. Normalmente, e pela norma, a gente tem que fazer ele acima de 25 centímetros, né? Então a gente tem uma janela de 1 por 1 e a gente vai ter uma contraverga e verga de 1,50 para que sobre 25 centímetros a mais do que o vão da janela. Esse elemento estrutural ele vai inibir a formação dessas fissuras e rachaduras. E ele deve ser um elemento coeso, como se fosse uma viguinha, uma vigota, que seja um elemento estrutural que ele consiga suportar esse tipo de esforço. Quando a gente está falando de rachaduras, por exemplo, em paredes normais, onde não tem vãos abertos, essas rachaduras podem ser ocasionadas por alguns motivos. Os 2 principais é recalque diferencial. O segundo pode ser desplacamento de materiais. E associado a esse segundo, o próprio assentamento e execução desse muro, dessa parede, vai estar vinculada, por exemplo, à falta de amarração. Porque imagina só, você tem uma estrutura de concreto armado e no nosso caso a gente vai imaginar uma estrutura de tijolo cerâmico. Essa estrutura ela tem que ser bem amarrada ao elemento de concreto, são elementos e materiais diferentes. Então nós temos que usar os elementos corretos para poder fazer a junção do elemento de concreto com o tijolo. Nesse caso, a gente pode usar as telas metálicas que são instaladas no pilar e viradas para que o tijolo entre ali. É importante se precaver também na montagem dessas telas. Por quê? Se ela não tiver folga o suficiente para poder trabalhar, ela não vai funcionar. Então, às vezes, as pessoas instalam ou ela reta demais, ou ela curta demais. Então, tem que ser tudo padronizado de acordo com o fabricante e com as normas vigentes. O segundo problema, o top 2, a gente vai estar falando das corrosões de armadura. Putz, Vinícius, como inibir a corrosão de armadura? Não é possível. Eu já chego na minha obra, eu comprei o ferro hoje, amanhã eu vou pegar ele está enferrujado. De fato, quando você compra sua estrutura ou sua armadura, quando ela já chega na sua casa, ela tende já a estar oxidada, com um óxido na sua superfície. 2 coisas devem ser tomadas a precaução para que essa estrutura ela sobreviva mais tempo, né? A primeira, respeitar os cobrimentos mínimos. Por exemplo, se você mora numa zona industrial ou numa zona marítima, o seu cobrimento tem que ser 4 ou superior. Porque o seu grau de agressividade vai atacar o concreto e consecutivamente a própria armadura. Então você precisa se preocupar com os seus cobrimentos e, obviamente, o traço adequado desse concreto, que ele precisa estar homogêneo, blindar essa armadura, já que o concreto ele resiste à compressão, ele é muito forte à compressão, e a armadura ela aguenta flexão. Esses 2 elementos em conjunto vão suportar tanto a tração quanto a compressão. E o aço ele tem o seguinte, quando ele oxida, ele perde seção e ganha volume. Ou seja, eu comprei um ferro de 4 milímetros, um estribo, por exemplo. Ele tem 4 milímetros. A partir do momento que ele oxida,
ele pode crescer o seu volume até 6 vezes o tamanho original. O concreto, o que eu falei? Ele aguenta a compressão. O esforço que a oxidação da armadura faz é um esforço de flexão. Ele expulsa o concreto. Como o concreto não aguenta muito a flexão, ele só aguenta cerca de 10% da tração, ele vai acabar se rompendo. E ali acaba sendo um ponto de entrada de umidade e, consecutivamente, mais problemas referentes à oxidação das armaduras. Então, Vinícius, o que eu tenho que fazer para proteger minha armadura? As primeiras são as boas práticas. Respeitar o cobrimento, como eu falei, fazer um traço adequado ou contratar um concreto usinado com proteção e tudo mais. Concretos de fundação próximo ao esgoto, utilizar aditivos para proteção. Para isso, a gente tem que tomar esses cuidados, fazer essa verificação dessa armadura. E também, antes de fazer a concretagem, é ideal que você hidrojateie, limpe a armadura desse óxido e aí sim faça a concretagem. Por quê? O próprio pH do concreto, ele protege a armadura, ele não vai deixar que ela despassive. Por isso que deixar armaduras expostas, estrutura com pouco cobrimento, nichos de concretagem, fissuras no concreto vão acabar ocasionando na oxidação das armaduras. E, consequentemente, você pode ter a sua estrutura entrando em colapso. Ah, Vinícius, mas a armadura lá no meu vizinho, o terreno, tem uma casa ali abandonada do meu vizinho lá que está há 60 anos e ela está lá com o ferro exposto, está tudo certo, daqui a pouco ele vai colocar lá e vai embolsar, o embolso esconde. Não! Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Dependendo da região, sim, a armadura pode durar um pouco mais, você faz um tratamento simples e consegue recompor ela. Entretanto, estruturas que estão expostas, oxidadas, que não foram feitos os devidos tratamentos, é inevitável que você tenha uma oxidação por pitch, é onde que a oxidação ela come um pedaço da armadura, ou uma oxidação generalizada, onde toda a armadura oxida e ela expande de uma vez só e toda a sua estrutura ela fica oxidada e cai. As duas são horríveis, as duas são péssimas para a estrutura, mas você tem como prevenir, fazendo os procedimentos que eu falei. O terceiro problema são as deformações excessivas e falhas de fundação. Por que eu coloquei esses dois como top 3? Esse top 3 tem esse problema. Esforços excessivos. Você sobrecarregar sua laje, por exemplo. As pessoas tendem a comprar armaduras prontas. Nenhum problema, mas elas têm uma limitação quanto à sua utilização. Por isso que são feitos os cálculos estruturais antes. Para você saber qual é o vão que aquela viga suporta, qual é o carregamento máximo que aquela viga suporta. E assim também são as fundações. As cargas excessivas nas fundações podem causar o recalque diferencial, fundações mal executadas em superfícies inapropriadas vão também ter esse tipo de problema. Por isso que tudo sempre é bem calculado, você deve chamar um profissional, um técnico, para poder fazer esse dimensionamento dessa estrutura, tá? Cargas excessivas, um exemplo, por exemplo, eu fui numa cliente uma vez que me chamou que a casa dela estava toda rachada e já tinha um ano que estava rachado, mas as rachaduras tinham parado. E aí eu fui fazer o processo que a gente chama de anamnese, entender o histórico dessa edificação. Chegando lá, eu fui fazer a primeira pergunta para ela. Pô, sua casa está bacana, vamos fazer uns ensaios aqui. Eu verifiquei, passei o gesso, coloquei o selo de vidro, verifiquei que essas fissuras não estavam ativas durante as 3 horas que eu participei entrevistando ela, fazendo o processo de anamnese. E aí eu fui pegar os históricos, eu falei, cara, o que aconteceu na sua casa? Teve alguma coisa? Não, nunca teve nada, teve um problema. Eu me dei conta disso depois do fim do ano passado. Eu falei, opa, então a gente tem um ponto. Então foi no final do ano passado, 6 dias depois você percebeu? Ela sim. O que aconteceu esses 3 dias? Não, eu estava de viagem, eu comemorei um ano novo aqui, quando eu viajei e voltei. Eu falei, opa, então tem um problema. Do dia 30 até o dia 6, teve alguma coisa na sua edificação que aconteceu esse problema. Quando a gente foi conversando, eu percebi o seguinte, eu fiz uma pergunta para ela. Cara, o que foi feito na festa? Ah, não, meu filho fez uma festinha aqui com os amigos, a gente colocou uma piscina de 5.000 litros na laje e eles ficaram brincando e pulando lá. Eu falei, tá aí um dos pontos. A piscina e as crianças pulando dentro da piscina funcionou como um efeito pêndulo lá, mas de maneira contrária. Normalmente, quando a gente instala um pêndulo num prédio ou numa edificação, é aquela suporte
e contrabalanceia os esforços de um terremoto, por exemplo. Mas no caso dela, a piscina de 5.000 litros, as crianças pulando, formaram deformações excessivas na estrutura. Elas chacoalharam a estrutura de forma a trincar toda a edificação. E o que estava parecendo perigo de risco, de colapso, foi um esforço excessivo. Onde que se manifestou isso? Nas rachaduras nas paredes, nos cantos de porta, que também não tinham as vergas e contra-vergas. Entretanto, como a estrutura estava estável e não teve esforço excessivo, essas fissuras, microfissuras e rachaduras não se manifestavam. Quando teve a deformação excessiva, todas as janelas e portas apareceram as rachaduras, bem como algumas paredes. E no que a gente chama de encunhamento, entre a parede de vedação e a estrutura de concreto. Bem na parte superior a gente chama de encunhamento aquele elemento, onde a gente aplica argamassa e elementos para poder juntar ou comatar a própria parede na estrutura. Então, deformações excessivas e falhas de fundação têm muito a ver com a concepção estrutural e com o próprio erro na quantidade de esforço que vai ocorrer ali, a armadura diminuída, né? A gente diminui essa armadura por algum motivo, achando que está economizando, e você acaba tendo problemas ao longo da vida da edificação. Lembrando que deformações excessivas, elas vão ter problemas ocasionados principalmente em rachaduras e são pontos de infiltração. Então, uma manifestação patológica, ela pode acarretar em diversos outros. Por exemplo, a deformação excessiva é o vetor. Ela causa rachaduras e microfissuras no concreto, que são consequências, manifestações desse problema original, ocasionando outras manifestações, como lixiviação, oxidação das armaduras, etc. Tá? No top 4, a gente vai ter a deterioração do concreto. Poxa, Vinícius, quais são os problemas que a gente tem ali na deterioração do concreto? Primeiro, o traço inadequado. Se eu fiz um traço inadequado, um concreto que ele não tem resistência suficiente para aguentar as intempéries e os próprios esforços, ele fica fragilizado. Esse ponto ele vai servir para entrada de umidade, entrada de vetores que podem ocasionar oxidações rápidas ou oxidações globais na sua estrutura, tá? Nichos de concretagem também, além de diminuir significativamente a seção do próprio pilar, né, que ele foi dimensionado, por exemplo, 15 por 20. Se eu tenho uma broca ou um problema, um nicho de concretagem de 5 centímetros de profundidade, um pilar que era 20 por 35, ele já perdeu parte da sua área ou do seu volume interno, consequentemente diminuiu a sua resistência estrutural para o esforço que ele foi dimensionado. Por isso que nós tomamos cuidado quanto a problemas de nicho de concretagem, limpeza para ver se não concreta com papel. As pessoas têm um hábito de colocar jornal para poder fechar comatar ali, fechar as formas, e esse jornal acaba ficando no meio do concreto, criando nicho. O concreto, o papel, com o passar dos anos, ele vai apodrecer, se deteriorar e vai criar um vazio ali. Então, assim, além de que ele também não tem resistência para suportar os esforços, ele é um elemento de vedação ou de recebimento, e não um elemento estrutural, né, o próprio papel. Então, assim, temos que pensar e tomar cuidado quanto a esses elementos. Alguns esforços e tensões podem ocasionar problemas no concreto. Por exemplo, ventos excessivos de uma das paredes ou faces do pilar pode sim sofrer essa deterioração, esse problema ali. A própria lixiviação, a lavagem desse concreto, o que acontece? No concreto existem elementos solúveis. Basicamente, o concreto é uma rocha em pó. Você coloca água, ela vai reagir, vai ter uma resistência estrutural e você vai ter uma rocha líquida que você consegue moldar ali no que você precisa. Então você imagina, assim como na natureza, o carbonato de cálcio, os elementos presentes dentro do concreto também são lavados. Tanto que se você entrar embaixo de uma laje ou de uma piscina, você vai ver aquelas estalactites sendo formadas. O concreto está sendo lixiviado e as propriedades desse concreto estão ficando acumuladas e formam uma estalactite, igualzinho numa caverna. Quando a água infiltra no solo, ela passa pela rocha, ela tira essas propriedades, esses elementos da rocha, e ela acaba se depositando numa forma de estalactite e estalagmite. A mesmíssima coisa acontece no concreto. Por isso que quando a gente entra numa laje cheia de problema, ou numa caixa d'água cheia de problema,
de infiltração, você vê aquelas estalactites branquinhas. Por quê? Ela está tirando carbonato de cálcio. A água está lixiviando por dentro do concreto e tirando as suas propriedades. É importante a gente se precaver, entender esses elementos para poder diagnosticar, inclusive, os tratamentos, tá? Outra coisa que pode ocorrer, por exemplo, quando você tem represas. Eu estou dando o exemplo da represa porque é algo que recebe um volume muito grande de água. A água passa pelo concreto. Ou, por exemplo, no esgoto. Eu já tive esse problema no esgoto. E também tive esse mesmo problema em uma rede de água que tinha uma caixa de passagem de concreto. Ela passava, era como se fosse uma mini hidrelétrica que foi montada, uma represa, uma contenção que seja, essa água passava por uma caixa de concreto e vira e mexe esse concreto tinha problema. O que acontece? Apesar do concreto ele ser muito resistente, alguns efeitos e manifestações podem ocorrer de maneira contrária. Por exemplo, a água passando muito rápido pelo concreto, ela vai causar uma zona de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão ela vai criar como se fosse um vácuo e vai puxar o concreto. É isso que acontece, por exemplo, numa caixa de esgoto, quando você tem muita passagem, ou numa caixa de água pluvial, que com o passar dos anos você olha o fundo da caixa, ela está toda furadinha. Por quê? A água passa com tanta velocidade que ela lava essa superfície e como é uma zona de baixa pressão, ela acaba puxando isso. Então, esses são os problemas relacionados à deterioração do próprio concreto. Obviamente, né, todos esses 4 primeiros assuntos que eu falei, eles estão relacionados com o 5º e último problema das estruturas, que é o erro de concepção e erro de concepção do projeto e de execução. Essa é o top 5 problemas. Poxa, Vinícius, então você quer dizer que todos os outros problemas que vão ocorrer no concreto são ocasionados, oriundos desses dois? Sim. Principalmente porque a gente não tem muita mão de obra qualificada. Como a construção civil ela recebe muitas pessoas, e aí isso é o bom da construção civil, mas é um problema para nós engenheiros quando nós não treinamos as nossas equipes, né? Se você recebe uma pessoa que não é treinada e não prepara ela para ela poder executar e essa pessoa acaba executando de maneira equivocada a construção, você acaba tendo problemas ao longo da vida útil dessa edificação, porque as pessoas têm muito achismos. Por exemplo, a utilização de treliças, que são usadas nas vigotas, como estruturas de vigamento e de pilar. As pessoas usam achando que estão economizando, que é muito bom, que sei lá o quê. Não! Essas estruturas não têm essa função estrutural, elas têm outro comportamento estrutural que não é esse. E as pessoas acham que estão fazendo isso. Isso tem a ver com o quê? Com um erro de concepção e um erro de mão de obra. Esses dois juntos vão ocasionar todos os outros problemas e manifestações existentes na sua edificação. Então, quando você tem uma obra bem preparada, um acompanhamento técnico qualificado, um executor bem preparado e treinado, você vai ter a saúde da sua edificação perfeita. Lembrando que obra e construção sempre vai ter estresse e problema, porque a gente está trabalhando coisa dinâmica. Você tem que trabalhar com areia, com cimento, com concreto, com a tinta, com fornecedor, com pedreiro, com servente, com pintor, com o próprio engenheiro. E a edificação, a obra como um todo é algo muito dinâmico. E 1 segundo de falta de atenção pode sim ocasionar um problema. Por exemplo, você não impermeabilizar a sua fundação. Vai ocasionar uma outra manifestação patológica, a gente vai entrar a fundo, que são as infiltrações. Então assim, Vinícius, mas eu nunca vi, meu pai, o pedreiro falou que ele nunca fez, ele faz 40 anos, obra, nunca impermeabilizou a fundação. Então, ele está há 40 anos executando de maneira equivocada. Ou quando você recebe um pedreiro, ou uma pessoa que se diz um pedreiro, um profissional, falando que pode-se usar treliça para fazer pilar e viga. Não pode! A trelicinha, sabe, essas trelicinhas que usam nas vigotas de concreto, não pode. Então assim, nesse top 5 hoje eu estou falando dessas 5 manifestações principais, onde que vocês podem ter esses problemas e esses problemas podem ocasionar mais complicações para a sua edificação. Então assim, sempre que você quiser manter a sua edificação saudável, você basicamente tem que ter o quê? Planejamento, com isso projeto, procedimento executivo, uma boa mão de obra qualificada e um material de qualidade. Não adianta economizar na obra quando a gente está falando da sua edificação, do seu projeto de vida, que uma edificação ela não está para 5 anos de garantia, ela é para a vida inteira. Então você tem que se preocupar com isso. Primeiro, planeje, projete.
Segundo, execute com profissionais de qualidade. Terceiro, compre materiais adequados, regulamentados por normas e por empresas fiscalizadoras. Essa é a dica que eu posso dar para você para poder resolver o problema do top 5 manifestações patológicas. Eu sou Vinícius Oliveira de Araújo, sou engenheiro civil, sou especialista nas patologias das construções e seu engenheiro especialista. Se você quiser saber mais, já sabe, entra no nosso site, curta, siga, compartilha e pode seguir a gente em todas as redes sociais que a gente sempre vai levar para você dicas e ideias de qualidade para que você possa resolver o seu problema e ter a solução para a sua obra.